ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a tua Senhor, onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome desse Deus maravilhoso. Deus que tem um compromisso de trazer você na presença dele. Este lugar é no Senhor. É maravilhoso isso, né? Quando você encontra que o lugar é o Senhor, que o lugar é a verdade de Deus, ali está o prazer de estar na presença do Criador, é uma coisa que a gente não pode mensurar o tamanho da alegria. Cada vez mais que você se aproxima de Deus, mais você vê que Ele é o Criador, Ele é o Senhor. É uma coisa, é como se você se aproximasse da criação, do sol, da lua, das estrelas, coisas que parecem infinitas, mas que foram feitas pelo seu Criador, e esse Criador está perto de você. E quando você se achega à palavra dele, este lugar é o Senhor. A palavra de Deus, ela nos consola, nos conforta e nos traz a verdade que a gente precisa ouvir, né? E sabemos que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus Cristo, né? Eu separei um texto para vocês aqui, amados, que eu estudei bastante esse livro, essa carta de Paulo aos Filipenses, que eu me identifico muito com essa igreja. No capítulo 4 de Filipenses, no versículo 19 apenas, né? No capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está na versão NVI, né? Na revista e atualizada, na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que de vocês precisam. Tudo que você precisar, Ele vai suprir. Pergunto a você se você já viu isso em outra igreja. Como assim, pastor? Você já viu esse texto dizendo que ele escreveu uma carta da prisão, se coloca na prisão, e ele escrevendo a carta e dizendo: Filipenses, igreja de Filipenses, o meu Deus, Deus de Paulo, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza na glória, segundo a sua glória, todo o seu poder,
né? Eu estou escrevendo, lá na cadeia, preso, todo o seu poder vai suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Meu Deus, é tremendo. E para que ele escreveu isso? Só para a carta para a igreja de Filipos. Aí você volta aqui um pouquinho para trás, você vem aqui uma coisa que eu vou contar uma história para você rapidamente, dentro do tempo que a gente tem aqui, para que vocês possam entender. Ele diz assim no versículo 10: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que faltou mais uma oportunidade, né? Assim, surgiu mais uma oportunidade e vocês se compareceram de novo. Eu estou presente. Olha só. Na verdade, vocês tinham já esse cuidado comigo antes. Só que lhes faltava uma oportunidade. Digo isso não porque Paulo, aqui na prisão, esteja necessitado de alguma coisa. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tá? Vocês fiquem sabendo disso. Eu sei que o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Ou seja, eu já passei por tudo e eu sei de todas as lutas e dificuldades. Eu estou acostumado. Entendeu? Vocês, filipenses. E tanto estar alimentado, como também eu já tive fome. Eu sei o que significa. Tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele escreveu isso só para a carta de Filipe. Lá na cadeia, ele lembrou disso. Ele estava. Imagina você preso, você está com dificuldade, preocupado em sair, preocupado. Foi a primeira prisão, né? A primeira prisão dele teve mais relaxamento. Não foi a segunda prisão, onde ele foi culpado de ser incendiado Roma e incitado os cristãos a incendiar por Nero. Não. Foi a primeira prisão, onde ele estava ali dentro do palácio, inclusive, né? Junto com o presídio da Pretória, né? Os pretorianos. Ali era junto com a guarda pretoriana, a guarda que ficava tomando conta era a guarda imperial. Então ele tinha um pouco mais de facilidade de escrever, mas mesmo assim, ele estando ali preso, ele estava conversando e falando assim: essa igreja merece ouvir isso. Eu agradeço tudo que vocês têm. Eu sei viver em todas as situações, mas eu renovo o favor de vocês, mais uma vez, né? O cuidado de vocês tem por mim. Fiquei muito alegre no Senhor. Não é uma alegria simples de pô, que bacana, que piada maravilhosa. Não, alegre no Senhor. A minha alegria é para Deus, em virtude do que Deus tocou em vocês, o que Deus que está com vocês vem tocar em mim também, e faz essa relação, essa irmandade, essa família de Deus, essa coisa de interação de um com o outro que vocês têm aí. Eu estou na prisão, mas eu estou bem, graças a Deus. Eu sempre venho tudo eu posso em Jesus que me fortalece. Ele terminou assim, mas eu quero colocar. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. Ou seja, vocês se tornaram sócios do meu problema, da minha aflição, da minha dificuldade. Ele falou assim: eu quero passar junto com vocês, eu quero me associar com vocês, eu quero estar junto com vocês eu não quero o slogan, tudo posso que me fortalece. Eu estou querendo me prender aqui, que vocês que são de Filipos, se associaram comigo na minha dificuldade, vocês foram maravilhosos, eu não tenho o que dizer, né? No entanto, vocês fizeram muito bem se associando comigo nas minhas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem que no início da pregação do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, essa é uma história, né? Porque ele partiu, a visão que ele teve, né, quando ele foi saiu com Silas para poder viajar, e ali ele orou e teve uma visão: passa para a Macedônia, ou seja, vai para a Europa, vai para a Grécia.
lá eu tenho um campo para você. E ele entendeu isso. Então, ele está dizendo aqui, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber. Nenhuma igreja. Só vocês, filipenses, se preocuparam comigo. Tremendo, amados. É algo que chama a atenção de uma igreja fértil, uma igreja próspera, uma igreja que se preocupa com o serviço de Deus, se preocupa com o reino de Deus e se preocupa com aquele que deu a palavra de Deus para eles e que marcou a vida deles, que transformou a vida deles e que sabe que aonde Paulo estiver, ele é um instrumento de Deus. Me alegra muito isso. Nenhuma igreja se associou comigo na questão de receber, exceto vocês, ponto, vírgula, somente vocês. Só vocês, Filipe. Porque até quando eu estava em Tessalônica, e está preso agora, depois ele saiu de Filipos, porque ele foi preso, lembra que ele foi preso, o carcereiro quis se suicidar, e ele orou, a igreja de Filipe começou na casa da Lídia, e depois passou pelo carcereiro, toda a família dele se converteu, aquele terremoto abençoado, tudo aquilo que aconteceu em Filipe, que é uma cidade da Grécia, é uma importante cidade de uma comunidade romana também, de muitos romanos que estavam lá, que eram oficiais de Roma, que estavam aposentados, viviam os seus... Então tinha uma influência muito grande pelo Império Romano, e lá ele foi perseguido, e os pretores, os juízes, resolveram prender, chicotear ele, mas ele era um cidadão romano, e ele me deu uma carteirada no final, né? Mas mesmo assim, Deus supriu a necessidade dele, fez ali, mas a igreja marcou a vida de Paulo, e marcou também a igreja de Paulo, e Paulo foi marcado por essa igreja, ou seja, tanto um quanto o outro, né? Ele se associou naquele momento com ele. Porque quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Estavam preocupados em suprir a necessidade do apóstolo Paulo, que sabia onde ele estivesse, ele estava pregando o evangelho, e estava mesmo. Em Tessalônica, amados, ele foi expulso também de Tessalônica, porque ali também era uma outra cidade da Macedônia, outro lugar que estava ali, Paulo, preocupado em pregar o evangelho, porque Jesus Cristo chamou ele numa visão, chamou ele para atravessar a Macedônia, ou seja, para que ele pudesse pregar o evangelho na Europa, porque sabia que na Europa, amados, ali havia um grupo grande que precisava esse evangelho ser divulgado por toda a Europa, para chegar até o Ocidente, até mim, até você. A importância desse evangelho invadir também, entrar dentro de Roma. Amados, tremendo, maravilhoso isso. Eu estou lendo isso, estudo isso, eu vejo a maravilhosa ideia, a menção de Deus e Paulo se relacionando com essa igreja. Pois o que realmente interessa, aí Paulo fala uma coisa: vocês deram bastante para a minha necessidade. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito de vocês. O que me interessa é que aumenta o crédito de vocês, igreja de Itaipuaçu. O que me interessa é que a glória de Deus se manifeste na vida de vocês. O que mais me interessa é que vocês sejam férteis e que vocês vão cada vez mais ser abençoados. Essa é a virtude que o apóstolo Paulo, e que passa para mim, que eu quero que vocês tenham. Que vocês se interessem pelo evangelho, se envolvam com a palavra de Deus, salvem vidas para o reino de Deus. Eu recebi tudo, né? Aí ele bota assim: ponham realmente esse, interessa o fruto que aumente o vosso crédito na conta de vocês, que vocês sejam abençoados. Recebi tudo, eu tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito, né? Eles enviaram Epafrodito lá na cadeia, me entregou o que vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Meu Deus. É que eles não conheceram Paulo porque foi numa festa, porque ele era uma pessoa boa. Eles não conheceram Paulo porque Paulo era um cara bacana, um cara que jogava bem futebol. Não, 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 ele não foi isso.
Eles gostaram de Paulo não, porque Paulo tirou eles de um tremedal de lama, trouxeram ele a visão espiritual do reino do Filho do seu amor, trouxeram Jesus Cristo para dentro deles, trouxeram a salvação e a vida eterna para eles. O reconhecimento deles é que Paulo é um homem de Deus e que ele, onde está, ele precisa. Ele, Paulo, é uma igreja do Senhor. Aqui, no caso, é uma igreja. Paulo é a própria igreja. Nós somos a igreja do Senhor quando nós somos, sim, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós nos doamos para servir ao Senhor. É maravilhoso, amados. É tremendo fazer isso. Deus quer que a glória dele seja manifesta. E quem pode carregar essa glória, amados? Ontem, na terça-feira, falando do discipulado, eu comentei algo importante também, que foi, depois eu vou voltar para esse texto aqui, né? Que foi só um minutinho, em João capítulo 17. João capítulo 17, quero ler com vocês, que eu falei para o discipulado que eles estavam ali no discipulado. Jesus aqui estava fazendo uma oração sacerdotal, mas uma prestação de contas para Deus no serviço que ele já havia prestado. Então ele diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. Assim como deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que você me deu para fazer. Eu realizei aqui na terra, Jesus falando, a obra que tu me deste para fazer. Aí ele diz uma coisa importante, amados. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, Jesus já existia. Não Jesus carnal, tá? Manifestei o teu nome àqueles que me deste esse mundo. Porque esses discípulos que vocês me dão, eles são teus, não são meus, não. São teus, Deus. Tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Meu Deus. Jesus falando, olha, você me deu esses aqui, esses discípulos, eu estou guardando a vida deles. Né? E mais tarde ele diz sobre isso, né? Quando eu estava com eles, no versículo 12, eu os guardava no teu nome. Eu guardava eles no teu nome. Porque o Senhor me deu eles para guardar. Eu protegi e nenhum deles se perdeu. Exceto o Judas, né, que é o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, eu vou para o céu, eu vou para a direita de Deus, né? Jesus ia partir. Isto eu falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, eu agora vou sair, mas eu quero dizer, Deus cuida deles, porque agora eu vou partir. Eu já ensinei a tua palavra e a palavra é que basta. A palavra é que vai conduzi-los. E o Senhor guarda eles agora. É maravilhoso. Eu falei isso para os discípulos, né, na aula discipular terça-feira, né, voltando aqui depois para Filipenses 4,19, eu quero que a gente possa voltar lá, para a gente continuar o nosso texto. Então, amados, Jesus Cristo aqui estava passando, né, um relatório, uma forma da qual ele estava vivendo ali a sua transferência, que nós recebemos, até ele fez a ceia do Senhor logo depois, e ó, esse é o pão, né, que representa o meu corpo. Agora vocês vão comer o pão porque vocês serão o corpo, meu corpo aqui na terra. O suco de uvas é o sangue, a proteção é a guarda. E vocês estão aliançados comigo pelo sangue da cruz do Calvário, representa o meu sangue que eu darei por vocês. Tremendo, amado, maravilhoso, perfeito, maravilhoso. Então, amados, eu vendo Filipenses capítulo 4, né, nós estamos vendo aqui agradecendo a igreja de Filipos, isso é mais adiante, né?
E ele retornou, poxa, recebi tudo e tenho de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Porque eles não deram para Paulo, como eu falei antes, não por causa que era um amigo, não, é porque dentro dele tinha um evangelho para ser ministrado a todas as criaturas. Esse evangelho tem que ser o passado e vocês têm que reconhecer isso, é maravilhoso. Depois, amados, ele diz o seguinte no versículo 19, da qual a gente vai encerrar aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Por que ele está falando isso para essa igreja? Só para essa igreja. Porque é uma igreja doadora, servidora, uma igreja abençoada, porque é uma igreja que reconhece o reino de Deus, uma igreja que se preocupa em salvação de vidas, uma igreja que nasceu dentro de uma cadeia com aquele carcereiro que ia se suicidar e Paulo falou, não, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, estamos todo mundo aqui, já está todo mundo convertido aqui, mas ele olhou para todos e disse assim, mas o que eu faço então? Se você crer, você será salvo, você e sua família. Tremendo. E ali ele aceita Jesus e é batizado, toda a sua família é batizada, seus filhos, seus parentes, tudo ali aceita Jesus. Que nem a família de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, né? Que Pedro foi lá. O que Deus quer é salvar vidas por reino de Deus. E ali ele passa isso para a igreja de Filipos, por causa que era uma igreja que reconheceu o chamado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é só chamados para poder servir, para ir para a igreja, não, é chamados segundo o propósito de Deus. Por isso que Paulo fala para essa igreja, meu irmão, tudo que vocês precisarem, Deus venha suprir em Cristo Jesus, na glória dele, todas as coisas, ele vai te suprir você. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não se afaste, porque maior é o que está em você do que qualquer coisa que possa estar no mundo. Segura essa palavra no teu coração, tá bom? Deus abençoe vocês e tenha um dia abençoado. Amo vocês, quero mais e mais que vocês. Vocês que estão me ouvindo, compartilhem esse texto tão maravilhoso, dessa mensagem tão gostosa do Deus vivo para você. Fica na paz de Jesus. Até mais tarde, até se ver. Tchau, tchau.